Vamos para mais uma videoaula hoje da professora Jane, do 4º ano B. Então, o componente curricular que vamos trabalhar hoje vai ser a disciplina de História. Hoje a gente vai saber um pouquinho sobre a história do calendário. Como foi feito o calendário? Então, alguém já parou para pensar por que foi feito o calendário? Por que os meses têm 30, 31 e 28 ou 29, como é o mês de fevereiro? Vocês já pensaram como é que foram escolhidos os nomes dos meses? Bem, eu não sabia, agora a gente vai aprender. Então, segundo aqui, a origem do calendário, ela teve como início com a necessidade dos homens, dos seres humanos, de contar o seu tempo, de organizar o seu tempo e de registrar as coisas que aconteciam. Segundo alguns especialistas, eles acreditam, devido a alguns estudos, que se deu origem com o povo sumério, lá na Mesopotâmia, no ano de 2000 antes de Cristo, quer dizer, antes que Cristo nascesse. Então, ele era composto por 12 meses lunares. O que a gente usa, o calendário que a gente usa atualmente, ele tem 12 meses também. Mas todos têm 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro. E nós notamos também que esse calendário criado pelos sumérios, ele tinha 354 dias. E o que a gente usa hoje tem 365 dias. Então, não coincidia com o calendário que a gente usa hoje. Então, como não coincidia também com o calendário solar, que era composto por 365 dias, esse calendário que foi criado pelo povo sumério, ele não deu muito certo. Então, por que a gente precisa dos calendários? Tudo, hoje a gente olha a data. Até o ano começa pela nossa vida. A gente começa a viver a partir do dia 1 que a gente sai da barriga da mãe. Então, aquele dia ele é registrado no calendário. Então, se você não existisse o calendário, a gente não ia saber quando ia fazer aniversário. Não ia saber quando é que começava as aulas. Não ia saber que dias seriam as férias. Então, ia ser uma desorganização. Então, foi necessário se criar o calendário, principalmente para organizar. É um sistema de dividir o tempo. Então, eu sei que a gente começa o ano letivo em um mês, quando é em tal mês, em certo mês, no mês de junho, nós temos o recesso, voltamos em julho e depois temos novas férias em dezembro. Então, a gente organiza, então serve para organizar o tempo. Então, eu posso fazer os acontecimentos da minha vida. Então, eu nasci naquela data, com um ano eu fiz o aniversário, no ano, vamos dizer, 2020 eu me casei, e assim a gente vai registrando a nossa vida e também facilitando para a gente estudar as coisas lá do passado. Então, se não tivesse os calendários, a gente não ia saber quando foi que Jesus nasceu. A gente ia saber? Não. Então, nós temos aqui, gente, existem 3 tipos de calendário. Existiram, na verdade. O primeiro era o calendário sideral. No calendário sideral, as pessoas observavam as estrelas, os astros, aqui é uma constelação. Então, eles olhavam a partir da posição que essa constelação aparecia no céu. Então, outro tipo de calendário é o calendário lunar. Como o nome já diz, eles observavam o aparecimento na lua do céu, mas não deu muito certo, principalmente porque a lua, ela tinha fases diferentes, e também aparecia às vezes em locais diferentes, ou mais cedo ou mais tarde. Temos também o calendário solar, que era contado os dias a partir do nascimento do sol. E também o calendário lunisolar, que observava tanto o nascimento do sol, como também o horário que a lua aparecesse. Mas nenhum desses calendários, eles deram muito certo, por isso que foram feitos outros. Então, atualmente, hoje existem 3 tipos de calendários no mundo. Existe o calendário muçulmano, o calendário judaico e o calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos aqui no Brasil. E agora a gente vai saber um pouquinho sobre esse calendário gregoriano.
O calendário gregoriano, que é o que a gente usa, ele também é chamado de calendário cristão. Por que que ele é um calendário cristão? Então, no Brasil a gente usa esse calendário cristão ou gregoriano. E ele foi criado em Roma no século VI por um monge chamado Dionísio. E a contagem dos anos, ele disse que deveria ser iniciada a partir de um acontecimento muito importante, um acontecimento de grande valor. Como Dionísio era um monge cristão, ele considerou que o ano 1, o primeiro ano do calendário, deveria ser o ano do nascimento de Jesus. Então, o calendário foi criado, o calendário cristão, que é o que a gente usa aqui no Brasil, ele foi criado a partir do ano 1 de Jesus Cristo. Quer dizer, se Jesus Cristo tivesse vivo, ele hoje teria 2020 anos. E esse calendário ele se tornou oficial em 1582, 82 anos antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Como a gente lembra que foi em 1500 que os portugueses chegaram ao Brasil. E ele é chamado gregoriano porque foi o Papa Gregório VIII que também ajudou a estabelecer esse calendário. Então, como é chamado o nosso calendário? Calendário cristão ou gregoriano. E o nosso calendário tem 365 dias e 6 horas. Aqui, por que é antes e depois de Cristo? Preste atenção. Aqui é o ano zero. Tia, mas existiu esse ano zero? Não, vamos lá saber. Então, esses anos aqui, contando para frente, foi os anos depois de Cristo. Quer dizer, a gente tem 2020 anos no calendário a partir do dia que Jesus nasceu. E antes que Jesus nascer, antes de Jesus nascer, existiram outros anos? Sim. Então, tudo que foi antes de Jesus nascer era o ano antes de Cristo. E depois, isso aqui é o ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar agora em 2020. Aqui é o modelo do nosso calendário. Pelo que nós estamos vendo aqui, o nosso calendário atual, o calendário cristão ou gregoriano, ele é composto por 12 meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, são 12 meses com 365 dias e 6 horas e tem uma particularidade aqui no mês de fevereiro. O mês de fevereiro a cada 4 anos ele tem 29 dias. Então, esse ano foi um ano bissexto, porque o mês de fevereiro, no lugar de ter 28 dias, ele teve 29. Isso acontece porque o ano ele tem 365 dias e 6 horas. A gente só conta os 365 dias. E quando junta as 6 horas de 4 anos, aí dá um dia a mais para o dia de fevereiro. Aqui, vamos dar um exemplo dos meses. Os meses no calendário, ele é dividido em dias. Tem meses com 30, tem meses com 31 e fevereiro tem 28 ou 29 a cada 4 anos, quando o ano é bissexto. Então, nós temos aqui o formato. A semana, ela começa do domingo. Só que a semana da gente de aula, ela começa de segunda a sexta. Mas a semana no calendário, ela começa do domingo. Então, a semana, os dias certos é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, aqui os dias distribuídos, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. E aqui a gente tá vendo alguns destaques. Gente, existem também os feriados. Como nós damos exemplos aqui, que outra coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês. A gente vê, vamos voltar para cá, calendário. Que os calendários, cada mês a gente atribui a um acontecimento. Janeiro a gente sempre diz que é o mês de férias. Fevereiro, o mês do carnaval. Março,
E abril, Semana Santa. Maio, mês das mães, mês das noivas. Junho, das festas juninas. Julho, a gente atribui ao mês das férias. Agosto é o mês do folclore. Setembro, da independência do Brasil. Outubro, dia das crianças e do professor, que a gente nunca esquece, da padroeira do Brasil. Novembro é o dia de finados, né? O mês que a gente sabe que vai visitar os cemitérios, mas também a proclamação da República. E dezembro, o Natal. Então, a gente viu aí os significados de cada mês que a gente atribui. Então, temos aqui o mês de junho. A gente está dando esse exemplo porque é o mês que a gente está vivendo. Vocês estão vendo que tem aqui algumas datas que elas estão destacadas. Primeiro aqui nós temos um feriado nacional, que é o feriado de Corpus Christi, que é o dia do corpo de Cristo. No dia 12 de junho, nós temos o dia dos namorados, o dia em que os casais eles comemoram. Aqui no dia 13, o dia de Santo Antônio, o dia do santo casamenteiro, já dentro das festividades juninas. Outro aqui que tá bem do coraçãozinho, eu coloquei o dia do meu aniversário, porque para mim é um dia muito importante do meu calendário, né? Que marca a minha idade, a data do meu nascimento. Temos também aqui no dia 24. Dia 24 é o dia do São João. Mas o São João a gente comemora na véspera, que a gente acende a fogueira, solta fogos, faz aquelas comidas de milho, dança forró e muito mais. E aqui o próximo nós temos o dia de São Pedro, que é no dia 29 de junho, também ainda das festividades juninas. Por isso que o mês de junho é chamado o mês junino. Quem gosta aí de comer milho assado, canjica, pamonha, gosta de soltar fogos, eu adoro. E aqui, gente, breve estaremos juntos. Fiquem em casa e espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Um abraço a todos.